Ex-preparador físico do Vasco volta ao clube, agora como coordenador de performance. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre Robert Rojas. Ele teria um amistoso na Rússia, mas devido a atentados, ele vai voltar para Assunção e deve voltar para o Vasco também mais cedo. Vamos falar sobre Léo Jardim e Lúcio Barbosa. Hoje ele tirou o dia para organizar situações, até porque Alexandre Matos deixou algumas situações com as sete partes. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Já convido a se inscrever no nosso canal. Estamos chegando a 13 mil inscritos. Falta menos de 100 inscritos. Então, conto demais com vocês para a gente bater essa marca e comemorar juntos. Comemorar juntos, né? Esse número desse canal que vem crescendo cada dia mais, graças a vocês que nos ajudam. Então, sejam todos bem-vindos e dê uma moral. Vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco estava sem coordenador de performance, né? Inclusive, o dia de hoje do Vasco foi um dia de arrumar a casa. A gente vai falar daqui a pouco que Alexandre Matos deixou algumas coisas e tudo mais, Lúcio Barbosa também, enfim. E o Daniel Félix volta ao Vasco e agora será coordenador de performance. Para quem não lembra, Daniel Félix chegou ao Vasco com o Vanderlei Luxemburgo, primeira passagem do Vanderlei Luxemburgo. Ele permaneceu no Vasco, virou coordenador, tudo mais. Ano passado ele recebeu uma proposta do Corinthians, por intermédio também do Vanderlei Luxemburgo, e acabou indo para lá. Depois foi demitido, ficou sem nenhum clube e volta ao Vasco para ser coordenador de performance. Volta a dizer, é um profissional que a gente já falou algumas vezes aqui, da questão da física do Vasco e tudo mais. Vai fazer o trabalho disso agora, de ser o coordenador de performance. A gente deseja todo o sucesso do mundo a ele. Essa informação que a galera da Atenção Vascaína trouxe em primeira mão, confirmada também por pessoas próximas ao Daniel. E a gente deseja a ele que essa passagem seja seja mais vitoriosa do que foi nos anos anteriores. Daniel Félix, que obviamente participou do acesso do Vasco, mas também participou de problemas de épocas bem turbulentas do Vasco. Mas enfim, Daniel Félix volta ao gigante da colina. Falando agora sobre jogadores que estão é, no, nas suas seleções, temos a informação que o Robert Rojas ele iria jogar contra a equipe da Rússia. A gente já tinha falado isso aqui. Haveria um jogo entre Paraguai e Rússia. Só que é o seguinte, teve um atentado, todo mundo sabe disso, aconteceu hoje, e com isso o jogo foi cancelado. A seleção paraguaia voltará para Assunção e os jogadores, depois disso, devem retornar às suas equipes de origem. Com isso, o Robert Rojas deve voltar ao Vasco antes do previsto. Até porque o Paraguai já só faria um jogo mesmo, né? Não tem dois jogos nessa data FIFA Paraguai. Então o Robert Rojas deve voltar aí ao Vasco. Não vai ter esse jogo, porque por causa da situação diplomática que aconteceu lá, houve uma invasão a um teatro e tudo mais, algumas pessoas que vieram a óbito, e por isso o jogo foi cancelado entre Paraguai e Rússia. Falando agora sobre Léo Jardim, também está na seleção, só que na seleção brasileira. O Léo Jardim vestirá a camisa 23 da seleção. Os números foram divulgados pela CBF. Léo Jardim vestirá a camisa 23 da seleção brasileira. Ele não deve ser titular, o Bento deve ser o titular do Dorival Júnior nesse jogo contra a equipe da Inglaterra, mas mesmo assim está se destacando nos treinamentos, viu? A galera que está acompanhando os treinamentos da seleção tem falado muito bem dos treinos do Léo Jardim na seleção. Falando agora sobre Vasco, demissões e tudo mais, o Vasco da Gama está numa nova era nesse momento. Após a demissão do Alexandre Matos, o nosso CEO foi buscar informações do que está acontecendo, a par do que está acontecendo,
e conversou com as pessoas do departamento de futebol do Vasco, está dirigindo algumas coisas que foram deixadas pelo próprio Alexandre Matos, como renovações, a gente já tinha dito aqui, renovações de Medel, renovação de Léo Jardim, renovação do zagueiro Léo. Também teve uma conversa, segundo a galera da Atenção Vascaína, Flávio Dias, com os scouts do Vasco, buscando entender como funciona o mapeamento, buscando entender como funciona todo o trabalho dos scouts do Vasco. Esteve também em conversas com a 777 Partners, daqui a pouco a gente vai falar sobre as possibilidades para diretor executivo. E o que a gente soube também é que Alexandre Matos, antes de deixar o Vasco, ele havia enviado alguns nomes para a 777 Partners, para que fossem avaliados pela empresa. Para quê? Para que aí sim ele pudesse ser autorizado a fazer esses investimentos. Há uma questão de fala de autonomia e eu hoje pude entender mais ou menos como acontecia essa questão da autonomia. O Alexandre Matos tinha autonomia, sim, para fazer algumas contratações. A partir do momento que esse orçamento de 100 milhões foi estourado, ele teve que pedir a 77 Partners para que pudesse ser liberado um novo investimento. Aí sim algumas coisas foram negadas, mas dentro dos 100 milhões ele teve a possibilidade sim de fazer esses investimentos. Tanto é que ele contrata o David, tanto é que ele contrata, mesmo que foi por empréstimo, teve a compensação financeira. A contratação do Cleiton Silva vem com a ajuda do empresário do Ramon Dias. A contratação do João Vitor é uma contratação feita pelo próprio Alexandre Matos. Então, ele teve que pedir porque estourou. O que o Vasco tinha para esse primeiro momento de janela de transferências estourou. E aí ele tinha que pedir, obviamente, a 77 Partners. Foi assim que a gente buscou informação aqui para trazer para vocês. Mas ele enviou alguns nomes. Esses nomes serão agora aprovados ou não, passados para o Lúcio Barbosa. Lúcio Barbosa deve entrar em contato com a comissão técnica. A comissão técnica do Vasco já passou algumas situações para o Lúcio Barbosa, para também as scouts do Vasco, para poder ver se a gente consegue ter alguns jogadores dentro dessa janela nacional. Então, nos próximos dias, o Lúcio Barbosa, como eu falei, estava hoje no CT Moacir Barbosa, buscando informações e tudo mais, para entrar em uma situação de negociação, de saber o que ele vai buscar. Sobre possíveis executivos, um nome que surge muito forte, e eu recebi essa informação hoje pela tarde, muita gente também falou nas redes sociais, é de Juninho Paulista. É visto como um nome com um network muito bom, pelo trabalho que fez no Ituano, de crescente, de trazer jovens valores, um nome que se encaixa na ideia 77 Partners. Nesse momento, a negociação, não, mas as sondagens por meio do trabalho do Juninho, como foi o trabalho dele na CBF, acontece de pessoas que estão aí por meio das negociações do Vasco com a 77 Partners para trazer um novo diretor executivo. Um diretor executivo estrangeiro não está descartado, mas aí teria que ser um cara com um bom time de mercado, um cara que conheça bastante o mercado para poder entrar aqui no mercado brasileiro. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas, nos ajude a chegar aos 13 mil. Estamos chegando e conto demais com vocês. Até a próxima. Valeu, tamo junto.